Olá, pessoal, tudo bom? Vamos começar então um outro exercício. Nesse exercício a gente vai fazer um prédio, né, em ArchiCAD. Estamos utilizando o ArchiCAD 27 e eu estou utilizando também um template básico que a gente faz em sala de aula, só com algumas configurações, mas dá perfeitamente para utilizar sem ele, tá? O que já vem no ArchiCAD está ok. Mas para quem está fazendo a minha aula presencialmente também, vamos abrir um novo projeto, e nesse novo projeto vocês vão pegar aquele template básico que está lá no Classroom, tá? Perfil do ambiente de trabalho, eu coloco o perfil padrão, né? Para evitar qualquer problema que tenha ocorrido no trabalho anterior, e vamos clicar em novo. Demora um pouquinho para carregar, mas está aqui carregando. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos salvar esse arquivo como, né? Então, arquivo, salvar com, para quê? Para manter o nosso template lá bonitão, tá? Então, aqui vai ser o nome do aluno, no caso, né, o meu nome, eu vou colocar, né, mas o nome do aluno, underline, prédio, underline a turma. Então, se é do matutino, do noturno, do integral, tá? Vou colocar matutino. Quem é do matutino, coloca também que G que é, tá? Sempre com underline, não deixa espaço, não coloca acento, tá ok? E aí escolhe a pasta que vai salvar. No caso aqui, eu tô salvando eles no Dropbox, que eu utilizo, e eu vou salvar ele também dentro, então, da minha pasta de ArchiCAD do segundo bimestre, tá? Então é importante sempre vocês salvarem numa pasta conhecida. Aqui no na opção de salvamento, verifica também se você está salvando como projeto de ArchiCAD, tá? Porque a gente vai fazer outros tipos de salvamento aqui também, mas é importante você salvar aqui como projeto de ArchiCAD, tá ok? Clique em salvar. Aí, então, a gente tem a nossa tela em branco aqui, né, para a gente começar o projeto. Lá no Classroom, eu disponibilizei para vocês, aqui na atividade, eu tenho no material, eu tenho a planta, tem uma planta em DWG. Não é para abrir, tá? Mas você clica lá em ver material, clique nos 3 pontinhos, clique nele para abrir. Ao abrir aqui, não é para baixar isso aqui, tá? Clica aqui nos 3 pontinhos lá em cima, abrir em uma nova janela, e aí você pede aqui para fazer o download. Olha, aqui em cima pede para fazer o download. Lá nessa atividade daí, ele salvou aqui nos meus downloads. É importante nesse caso, ó, ele salvou aqui nos meus downloads. Eu vou abrir ele aqui, tipo 1. Eu não vou abrir o CAD. Eu vou salvar, vou Ctrl C, vou lá e vou colocar dentro de uma pasta conhecida, que é importante a gente deixar os nossos arquivos sempre em pastas conhecidas. Ó, então, salvei lá na minha pasta, onde já está salvado o meu arquivo também, tá? E aí, a gente vai fazer, basicamente, não precisa abrir o AutoCAD, e a gente vai fazer um processo diferente aqui. Então, a gente já aprendeu a desenhar aqui dentro, e agora a gente está aprendendo a colocar coisas, né, dentro aqui do nosso ArchiCAD, colocando, inserindo elementos. Para colocar o nosso arquivo do AutoCAD aqui dentro, a gente vai fazer alguns processos. Dá para a gente inserir ele aqui pelo conteúdo externo, dá para eu arrastar. Mas a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que assim, ó, aqui no na nossa tela, né? Essa tela onde a gente trabalha, onde a gente trabalha o 3D, o modelo, todo dele vai para impressão, né? Então, tudo que a gente colocar aqui, ele vai de uma certa forma para prancha, ele faz parte do projeto, né? Então, não é interessante eu ficar colocando muita coisa aleatória aqui dentro. Então, eu tenho que tentar manter esse arquivo o mais limpo possível, né? Para isso, o ArchiCAD ele tem uma coisa muito legal que chama folha de trabalho. A folha de trabalho está aqui no meu navegador do projeto. Eu vou clicar com o lado direito e vou clicar assim, ó, nova folha de trabalho independente. E aí eu vou colocar, é importante eu colocar sempre o nome, né, para não ficar lololô, nananá, para eu ter então essa folha de trabalho que eu posso identificar lá depois. Então aqui vai ser a planta do prédio e vou criar. Ao entrar aqui, então eu percebo que ela tem uma folha em branco, né? Uma folha mesmo. Seria o equivalente a eu pegar um papel e desenhar ele do lado ali do que eu tenho no meu ArchiCAD, tá? Então, enquanto eu tenho aqui o 3D, as ferramentas são todas habilitadas. Quando eu clico aqui, ó, tem que clicar 2 vezes aqui, eu não tenho nada. E percebam que as ferramentas de modelagem 3D também estão desabilitadas, tá? Somente as ferramentas relacionadas, então, à documentação, né? Linhas, cotas, etc. Porque é justamente aqui que a gente faz toda a parte 2D mesmo. Então, aqui eu posso criar
folhas independentes que eu tenha a planta do prédio, é aqui que a gente vai fazer o terreno, mas um terreno mais para frente, em outra aula. É aqui também que a gente vai trazer detalhes, tá? Então aqui a gente traz bastante coisa de forma a manter então a integridade ali da minha área de trabalho. Aí então, o que que eu vou fazer? Eu posso colocar a minha planta de duas formas: arquivo, conteúdo externo, colocar desenho externo. E aí eu vou achar na pasta, por isso que é importante já saber a pasta, o meu já está aqui, ó, tipo um DWG. É importante ele não estar aberto, então deixa o DWG fechado e vou clicar em abrir. Aqui ele vai perguntar, pode ser que ele peça para atualizar, você clica em ignorar, e ele vai perguntar em que unidade. Então, no caso aqui, nós vamos colocar em metro. E aí eu clico em colocar. E aí eu vou clicar dentro da tela, aqui, pode ser meio aleatório, na posição. Então, ele já veio aqui como se fosse uma imagem, tá vendo? Tá tudo grudado aqui, tá? A outra forma que eu tenho, eu vou apagar esse aqui para você ver, mas as duas formas estão certas, tá? Eu tô lá na minha pasta, lá no Explorer. Eu vou pegar aqui o tipo 1 e vou arrastar, né? Vou segurar e vou arrastar aqui dentro do meu ArchiCAD, ó. Ele vai perguntar a mesma coisa. Se ele pedir para atualizar, alguma coisa assim, pede para ignorar. E se ele tá perguntando aqui assim, que unidade, vou colocar em metro e vou colocar. Daí ele também entrou aqui dentro, tá? Então, as duas formas estão corretas. Aí eu vou clicar, tá vendo que ele é uma imagem, ele entra aqui como vegetal do ArchiCAD. É sempre interessante eu definir um ponto de início, então eu gosto de colocar ele aqui em cima do meu ponto de início. Então, a hora que eu cliquei nele no ponto quente, ele apareceu o barra flutuante e eu vou colocar ele aqui em cima do xizinho. Com isso, eu tenho, então, o meu desenho, eu sei que está começando ali, e meio que fica um acordo. Então, se outras pessoas quiserem trabalhar no arquivo, o meu início está ali, tá? Aí, esse desenho aqui, ele não está um arquivo editável. O que eu posso fazer com ele, tá? Não é para vocês fazerem, escutem bem, não é para vocês fazerem nesse exercício aqui, tá? Nesse exercício ele pode ficar assim, que eu vou usar ele só como base. Mas o que eu posso fazer? Eu posso clicar com o lado direito em cima, explodir dentro da vista atual. E aí ele vai perguntar assim, ó, mantém elementos originais? Você desclica, tá? Porque senão ele faz uma cópia. E aí ele pode vir utilizar os desenhos que vêm do CAD, ou eu posso utilizar os desenhos que estão aqui no meu ArchiCAD, tá? Eu vou usar os mesmos desenhos para não vir aquele monte de layer que estava no AutoCAD, até porque não foi eu que fiz esse arquivo, e eu nem sei direito como que ele tá? E aí eu vou dar OK. Vocês não precisam fazer isso, eu só vou mostrar. Aí o que ele fez? Basicamente ele explodiu o meu desenho, ó. Agora aqui eu tenho todas as linhas que vieram lá do AutoCAD, ó, eles vieram, então um tipo de linha e tudo mais. O que é legal nisso? Ah, se eu quisesse, por exemplo, trabalhar aqui feito AutoCAD, eu trabalharia. Então eu poderia pegar ferramenta de linha, eu poderia fazer uma linha aqui de qualquer forma, eu poderia fazer uma linha, poderia colocar também, sei lá, uma trama, né? Apertar a barra espaço, colocar uma trama, poderia cotar, poderia trabalhar igual aqui AutoCAD. Não é o intuito, tá? Mas assim, poderia fazer alguma alteração no meu projeto, tá? Eu poderia trabalhar aqui dentro como se fosse o AutoCAD normal com linhas, mas não é isso que a gente vai fazer. Eu vou dar Ctrl Z, porque eu quero manter o colorido, porque aqui eu tenho algumas informações da minha planta, ó. Vou dar Ctrl Z até chegar no colorido, aqui, ó, que é o que a gente vai utilizar no projeto, ó. Então, aqui, ó, que eu tenho, o que a gente vai desenhar? A gente vai desenhar esse prédio, mas a gente vai fazer os ajustes, né? A gente vai fazer algumas paredes diferentes do que estão aqui. Então, a gente vai usar meio que ele como base, mas em forma de exercício, que o exercício nem é a modelagem, assim, das paredes e tudo mais, tá? O exercício são outras ferramentas que a gente vai utilizar. E aqui, então, eu coloquei para vocês que aqui eu tenho uma parede de 20 rebocada duas faces. Aqui eu tenho uma parede, essa que está em magenta, rebocada uma face. Eu tenho uma parede aqui usada de gesso acartonado, drywall, que vai estar ali. Eu tenho a rebocada duas faces. Aí, para ficar mais legal ainda, né, a brincadeira, eu tenho lugares, então, que eu vou ter duas faces com revestimento. Então, aqui, por exemplo, que eu tenho a cozinha, eu vou ter duas faces com revestimento. E aqui também eu tenho uma face com revestimento, depois a gente vai cortar, tá? Os azuis, eles são pilares, então a gente não vai modelar, não vai cortar essa parede, a gente vai colocar, inserir com pilares mesmo depois, tá? Tudo que tá em azul aqui. Vai dar uma diferença com relação a essa planta que a gente tem aqui. A gente vai precisar fazer alguns ajustes, tá?
nessa planta a hora que for desenhando, para tudo mais ou menos ficar encaixado, tá? Mas assim, é só para a gente, em forma de exercício mesmo, né? Para vocês verem a utilização de vários tipos de paredes e etc, tá? Então, ok, entendido, né? A todo momento vocês podem vir aqui consultar, por isso que eu deixei ele coloridinho, quais são as paredes que nós vamos desenhar. Aí, o detalhe, a gente não vai utilizar o pavimento térreo, porque essa planta aqui é o pavimento tipo, ó. Ele é o pavimento tipo. Então, a gente vai lá no primeiro pavimento, e aí, o que, que eu tenho lá aqui? Nada, né? Era de se esperar que eu não tivesse nada. Então, eu vou aqui, vou ativar meu rastreamento, e o que, que continua aparecendo? Nada, né? Eu vou, então, aqui, agora, escolher a referência, né? Então, ele tem que estar ativado, vou escolher a referência, procurar, e aí sim eu vou colocar o nome aqui, ó, na folha de trabalho, a planta de prédio independente. Por isso que é importante eu colocar o nome, porque se fosse a hora que eu estiver trabalhando com outros pavimentos, pode ser que dê diferente. Ó. Então, planta de prédio independente. Vou dar OK. Agora sim ele apareceu, ó, né? Agora sim apareceu a minha planta, a planta do meu prédio aqui, para eu poder trabalhar ele. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá no Classroom, e aí eu tenho os tipos de paredes. Deixa eu voltar aqui na atividade. Eu tenho então a configuração das paredes compostas que eu passei para vocês, né? Que a gente fazer. Então eu tenho aqui, ó, uma parede azulejo mais azulejo com essa composição aqui, ó. Então azulejo mais azulejo que vai ser utilizada onde eu tenho a copa de costas para o banheiro. Ó. Então ela vai ter aqui 15 e eu tenho azulejo, a parede de 11, 1 em 1, tá? Aí eu tenho também rebocada mais azulejo, ela sendo ela de 15, então a alvenaria 15, rebocada mais azulejo. Por favor, coloquem esse nome para a gente poder. Todo mundo tá igual, né? Que esse trabalho é um trabalho para a disciplina, tá? Então aqui tá as medidas, né? Do que vai ser a parede. Lembra sempre de sobrescrever os números para garantir que essa espessura aqui esteja de acordo com o que eu estou pedindo, tá? Aí eu tenho a rebocada duas faces, de 15 também. Aí eu tenho a de 20 rebocada duas faces. Então, essa também é medida 0,20 é rebocada duas faces. Com cerâmica, reboco e reboco. E provavelmente ela não está aqui, mas a gente vai ter que fazer a rebocada 20 centímetros, uma face rebocada mais azulejo, tá? Face interna azulejo, que vai precisar ali para os banheiros que estão nas pontas, tá? E aí, então, a gente vai voltar lá e a gente vai começar a configurar essas paredes. Vamos lá configurar, então, opções, atributo elemento, composições. Então, vamos partir, então, vamos começar rebocada duas faces. Então, eu posso tanto clicar em nova quanto duplicar. Vou duplicar alvenaria 15, rebocada duas faces. Deixa eu ver se é o nome que tá ali. Rebocada duas faces, isso mesmo. Rebocada duas faces. Isso aqui vocês já fizeram no outro exercício, né? Então, aqui, ó, lembra sempre de sobrescrever. E aí eu tenho, então, a tijolo cerâmico, reboco e reboco, tá? Aqui eu posso tanto utilizar essa daqui, quanto eu posso utilizar a rebocada mais azulejo. Vou utilizar a rebocada mais azulejo. Vou duplicar, alvenaria 15, rebocada mais azulejo. Então, aqui, ó, azulejo 01. Lembra sempre de subscrever. Então, ó, e garantir que ela tá com 15, tá? Agora aqui eu vou pegar essa rebocada mais azulejo, duplicar. Então, ela vai ser azulejo mais azulejo. Azulejo mais azulejo. Aqui, então, eu vou inserir camada. Então, aqui vai ser argamassa colante. E aqui vai ser o azulejo 0,01. Tá ok. Aí,
Eu vou partir então desse rebocado duas faces, vou duplicar e vou fazer alvenaria 20, rebocada duas faces. Tudo isso tá lá no Classroom, tá, gente? Ó, então, rebocado mais azulejo, rebocado duas faces, azulejo, azulejo, rebocada duas faces. Então, aqui, vamos ver quanto que ele ficou lá. Alvenaria 15, alvenaria 20, tá com 16. 0,02. Isso, 20, ok? Então aqui eu tenho elas. E depois eu volto a fazer, então, a do azulejo. Se quem quiser fazer, faz agora, senão e depois a gente volta a fazer a do azulejo na externa, tá? Então aqui tá as paredes principais. Eu vou usar primeiro essa de 20. Ah, então tá aqui minha planta, ó. Já configurei todas os nossos desenhos. Aí eu vou olhar, eu tenho que observar o que aqui, eu vou começar pela parte externa, aqui do lado esquerdo, isso aqui é uma moldura, tá? E aí tem lá lugares que vai dar um pouquinho maior, tem lugares que vai dar um pouquinho menor. Não tem problema, tá? A gente vai ignorar, vamos colocar, fazer essa modelagem aqui da mesma forma que eu tô fazendo. Então, ó, primeiro pavimento é importante, modelagem, parede. Vou escolher então meu tipo de parede, parede composta. Aqui eu vou colocar 20 rebocada duas faces. Aqui está no primeiro pavimento. A visualização apenas no piso de origem. Não é para mudar a cor por enquanto, tá? Vou dar OK e vou começar. Vou estar com ela então, ela em cadeia. E aí eu vou começar a fazer então toda essa parte aqui, a externa, eu vou de uma vez só, ó, clicando nos pontos externos, ignorando o fato de que tem pilares ali, tá? Vou de uma vez só. Então tem lá lugares que vocês vão ver que tá menor, tem lugares que tá maior, não tem problema, é só passar reto. Então aqui, ó, tá vendo? Tem uma moldura, cuidado aqui, vou passar aqui também. Vou passar aqui. Vou continuar. Até acabar ele aqui, ó. Então aqui eu tenho nossa, ó, tudo em volta. Vamos ver o 3D, que não apareceu nada, aperta aqui, né? Centralizar na tela. Eu tenho então aqui a nossa alvenaria de 20, ó. Vou voltar lá primeiro o pavimento e vou ver se tá tudo ok. Aí aqui eu vou fazer um detalhe, ó, na parede de 20 vai estar aqui também, ó. Nesse pedacinho, eu vou começar agora a colocar algumas linhas guias para eu conseguir fazer, tá? Eu vou fazer uns ajustes aqui pra gente, só para ficar mais fácil a nossa modelagem, tá? Então, ó, coloquei uma paredinha ali. Não se importem agora em ajeitar tudo muito mais. Talvez em alguns pontos até nem dê tão certo, ó. Vou começar a colocar linha guia para poder fazer esse ajuste e fazer com que ela fique alinhada, ó, porque vocês vão ver que dependendo do lado que a gente comece, talvez ela não fique exatamente alinhada. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei a parede aqui, ela não estava alinhada com a parte ali de dentro. Ó. E aí a gente vai, aperta o Shift, né, para ficar retinho. Vou dar OK. Ó, então aqui eu tenho essa parede aqui, ela ficou alinhada com aquela. Vou removendo as linhas guias conforme eu não for utilizando mais, ó. Então, as paredes de 20, elas são essas aqui, ó, tá? Então, todas essas aqui são as paredes de 20. Aí, agora eu vou fazer as paredes de 15. Vou pegar as paredes de 15, ó, então 15, rebocada duas faces. E vou utilizar a parede de 15. Para fazer a parede de 15, ó, então percebam, agora eu vou ignorar a parte da planta que eu tenho embaixo. Eu vou partir sempre agora da modelagem que eu acabei de fazer, tá? Então, eu vou fazer essa daqui, ó. Então, eu fiz uma linha guia ali, vou ver, daqui não deu. Ó, então, eu vou começar do outro lado. Uma dica assim, ó, sempre deixa a face externa, né, do qual você tenha contato aqui, porque somente na área dos banheiros, depois você, às vezes, tem que ficar mudando muito de lado, invertendo e dá um trabalhão danado, tá? Então, tentem deixar sempre um lado que vocês conheçam. Aqui,
eu vou ter ela azulejo, né? Aqui eu vou tomar ela como se fosse a parte externa, tá? Ó, do meu ambiente aqui. Então, eu vou fazer, ó, minha parede, essa parede aqui. Essa parede aqui também. Então, eu vou colocar como a parte externa, que é a correta, tá? Pra gente desenhar. Importante a linha guia, ó, porque daí ela já vai juntar lá na outra. Ó, aqui, tá vendo? Ela tá do lado contrário. Eu vou voltar pra baixo e vou fazer ela, então. Meio que eu sabendo qual que é a parte externa, mas aqui eu vou ter que inverter ela depois. Mas não tem problema. Ó, aqui então, onde vai ser também aqui. Colocando uma linha aqui. Essa aqui também. Essa daqui também. Essa aqui também, de 15. Essas aqui também, ó. Deixa eu colocar uma linha aqui. Ó, ela não estava alinhada. Ó, eu vou alinhar aquela aqui por fora, aqui nessa linha. Aqui de 15. Esse pedacinho aqui eu vou cortar. E eu vou virar aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui também, ó, uma linha. E essa aqui também vai ser de 15. Aqui também eu vou colocar aqui um shaft, ó, depois eu vou fazer colocar uma janelinha aqui, ó. Um portinho, tá? Então, as paredes de 15 sem revestimento são essas aqui, ó, tá? Então, ali bem, ó. Então, essas aqui, faltou aqui. Faltou um trechinho aqui. Pra terminar. Aí, aqui, pra não ficar esse dente aqui, ó, eu vou acertar ela, vou arrastar ela pra cá, tá? Vai ficar um pouquinho menor, mas ainda vai ser a melhor solução nesse caso aqui. Aqui, vou ajeitar ela aqui também. Isso, então aqui estão nossas paredes de 15 e nossas paredes de 20. Vou excluir todas as guias, né? Deixa eu olhar aqui no 3D como é que ficou. Olha só, são essas aqui então de 20 e de 15, sem revestimento de azulejo. Agora no próximo vídeo a gente vai fazer as de azulejo.